isso não está frio, hein? Ok. Então, o tema desta mensagem é: os reinos vão cair. Os reinos vão cair. Diga a alguém ao seu lado: os reinos vão cair. Os reinos vão cair. Amém, amém, amém. Então, nós vamos meditar. Eu vou mudar agora, senão vou falar em estéreo. Então vou só usar um, não é? Então, a gente vai meditar e não vamos ler todos os versículos por causa do tempo. E hoje em dia a gente tem que planear por causa do load shedding, não é? Então eles dizem que às 10 o load shedding vai vir, não sei se vem, se não vai, não é? Só Deus sabe, não é? E a pessoa que carrega aquele botão, não sei se ele hoje está atrasado, bebeu muito ontem, não sei. Então se calhar estamos com sorte, não é? Mas se eles não gravarem e depois puserem aquilo na computadora, perde-se tudo, não é? Então, a gente vai meditar um pouco no livro de Daniel, e a gente vai ver alguns versículos, e todos nós conhecemos e sabemos a história de Daniel, não é? Há muitos irmãos e irmãs que estão aqui e já estão na igreja há quase 100 anos, não é? Quem é que está aqui que já conhece Jesus há 40 anos? 40 anos, ok? 50 anos. Quem conhece Jesus há 50 anos? Okay? Há aqui algumas pessoas que aceitaram Jesus há 60 anos. Quem conhece Jesus há 60 anos? Carlos, 60 anos. Mais alguém? 60 anos? Ok. Então, nosso irmão ali. Então, vamos ver quem ganha aqui. Quantos anos é que tu Então, quantos anos é que tiveste já? Conheceste Jesus? 62. O irmão? 60 e tal. Tu estavas a levantar a mão? Ou... Ok. Então, antes de começar, a nossa irmã queria só dar um testemunho. Não, é melhor vir aqui só para ver a cara dela bonita aqui à frente e para dar exercício. Não ponha os óculos escuros, irmã, pois não posso ver a sua cara. Venha aqui, pois talvez possa tirar, porque ali na televisão, pois parece que a irmã é da máfia. Não, fale com isto, é preciso. Seguro só. Desculpe, deixa eu só ver. Não, mas isso é minha culpa agora. Isso foi a minha culpa, desculpe. Estava a dizer que desde ontem nós estamos muito felizes, eu e meu marido e minha família, muito felizes, porque eu não vou dizer a minha Isidora, a mãe dos meus netos, a Fátima, ela voltou ao Senhor de uma maneira maravilhosa. Amém. De uma maneira maravilhosa. E ela ontem levou a Bíblia para mim, para eu escrever na Bíblia dela. Para eu escrever na Bíblia dela o que eu entendesse escrever. Eu estou tão grata a Deus porque Ele é maravilhoso. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor. Ela está tão feliz, tão feliz, tão feliz. Aleluia. Por ter voltado para o Senhor. Oh, meu Deus, isto para mim, para nós, eu sei que há pessoas aqui que sabem do problema que eu tive e que foi horrível. Claro que as coisas continuam na mesma. Fisicamente, como é que eu vou dizer? Como estavam? Sim. Mas espiritualmente, ela, porque ela era antigamente,
Ela amava o Senhor de todo o coração. E trabalhava para o Senhor muito. Mas deixou. Voltou-se para outros caminhos. Foi para outros caminhos, outras crenças. E ela ontem veio ter comigo. Ela disse: Helena, eu voltei ao Senhor. Está aqui a Bíblia para tu escreveres. Para tu que escreveres aquilo que tu queres. Aquilo que tu quiseres aqui nesta Bíblia. Eu voltei para o Senhor. Amém. Aleluia. Obrigado. Obrigado, irmã. Talvez os irmãos e as irmãs não percebem, mas até a própria Bíblia diz que é muito difícil para aqueles que têm conhecido a verdade voltar para os caminhos do Senhor, não é? E esta jovem, já não é jovem, mas comparado com o irmão Virgílio, é jovem. Ela, não é, começou a ir e praticar outras religiões que não têm nada a ver com Cristo e realmente, não é, estava mesmo fora dos caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer, nunca vamos desfalecer e parar de orar para aqueles que são os nossos, não é? Deus, num dia para o outro, a Bíblia até diz, Deus de um dia para o outro pode salvar uma nação. Um dia para o outro, não é? Então, não vamos, isto é para os irmãos e as irmãs, o encorajamento que Deus conhece e Deus está em controle, não é? E então, no livro de Daniel, eu não vou ler, porque como eu disse, por causa do tempo que os irmãos conhecem, a gente vê a história de Nabucodonosor, que ele estava a reinar e tinha Daniel, Shadraque, Mesaque e Abednego, que estavam debaixo dele. E ele tinha um reino. Caleb, there's just an echo here on stage, sorry. Ele tinha um reino da Babilônia, que ele estava à frente. E a razão que eu quero falar nisto é que eu não sei se os irmãos sabem, mas na quinta-feira a gente estava a falar sobre a vinda do Senhor e os sinais que vai haver e estão a ver-se. E eu quero dizer que no meu espírito eu estou realmente a sentir que isto realmente está a chegar a um ponto que parece que tem que quebrar-se, não é? Os irmãos e as irmãs talvez tenham estado a ver o que aconteceu na Turquia e na Síria. E a palavra do Senhor diz no livro de Romanos e também em Mateus 24, e talvez a gente, não é, possa só ver lá em Mateus 24, só para a gente, como é que se diz, estar na mesma página, se eu puder usar esse termo. Obrigado. Então eu vou só ler aqui porque eu tenho em inglês e é mais fácil eu procurar e ver o versículo, porque obviamente estudo mais em inglês. Então em Mateus 24 a gente vê Jesus a falar sobre o fim do tempo e quais são os sinais daquilo e as coisas que vão acontecer, não é? Então, no versículo 4 de Mateus 24, versículo 4, Jesus está a falar e ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. E depois no versículo 5 diz: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo,
a muitos enganarão. Hoje em dia, no mundo, se fizerem uma pesquisa no Google, há mais de 7 pessoas, entre 7 e 10 pessoas no mundo, que dizem que são Jesus. Até há um homem na Rússia que ele tem o cabelo comprido, tem barbas, vestes brancas, e as pessoas dizem que este é Jesus. Mas depois há outro na África que também diz, não é? Um homem africano que ele diz que é Jesus. Então, e depois há outros. Então, não sei, não é? Yeah. Então, todos estão a dizer, e as pessoas que veem isso estão a seguir esse homem, não é? E realmente eles estão a enganar as pessoas. Houve um que a família estava a reclamar que a esposa de um homem, ela vendeu tudo para ir viver com este chamado Jesus. E eles põem-se a curvar perante este homem, não é? Então, se a gente, no versículo 6, talvez a gente pode ver, e eu sou só para os irmãos, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e vos perturbeis. Outra tradução diz: não vos assusteis. Então nós, como crentes, irmão, a ver o que está a acontecer do mundo, nós não devíamos estar perturbados ou com medo. Porque Jesus já nos está a dizer, não é? O que é que vai acontecer? Porque forçou-se é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmãos e irmãs, eu quero dizer aos irmãos categoricamente que neste ano que a gente está a entrar, nós vamos ver mais e mais nações a levantar-se contra nações, reinos contra reinos, terremotos. Se a gente for ver há uns anos atrás quantos terremotos havia por ano, não compara aquilo que a gente está a ver hoje em dia. Não é? Quem é que ia ouvir falar num tsunami? Hoje em dia parece que é moda, não é? Quando acontece qualquer coisa. Porquê? Porque a Bíblia nos diz que a própria terra está a passar por dores de parte na expectativa de vir um Salvador. Não sei se viram na televisão, lá na Turquia, a terra separar-se, não é? De um lado do outro, eu não sei quantos metros. Então, a terra em si, e o que é que está a acontecer connosco como crentes? Será que nós estamos na expectativa daquilo que vai acontecer? E depois versículo 9 diz, eu só estou, por causa do tempo, a pular, Mateus 24, 9, ok? Então sereis entregues à tortura. Quem? Os crentes. Os crentes hoje em dia, nós estamos a ser torturados por várias maneiras. E vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por causa do meu nome. E depois, versículo 10, diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Quantos irmãos aqui estão escandalizados naquilo que estão a ver no mundo?
Eu estava a dizer aos irmãos e irmãs, nesta semana vi um pastor, chama-se Andy Stanley. Ele é um homem que tem muitas pessoas atrás a seguir ele. E eles estão a debater esta coisa do homossexualismo. E ele disse, eu não sei porque é que a igreja está a fazer tanta coisa disto. Eu comecei, a minha igreja e os meus primeiros membros eram um casal homossexual. E ele tem centenas de pessoas, livros. Ele não quer explicar. É uma pessoa, vamos lá dizer, que tem conhecimento, mas nesta área ele está a dizer, não, a igreja, Deus ama a todos, nós temos que amar, não há problemas, não é? Então, a igreja, nós devíamos estar escandalizados e pensar, o que é que eu posso fazer nesta situação? Porque, irmãos, estes escândalos que estão a haver, os vossos netos, os vossos filhos podem ser afetados por isso. Não é? A Susana que está lá na Suíça, a escola onde a filha dela vai, há um tempo atrás disseram que ela tinha que assinar um papel que não estava contra se houvesse um homem que pensava que era mulher, que ele podia entrar na casa de banho das raparigas. Então tiveram que assinar, se quisessem, um papel que não estavam contra isso, ou estavam contra isso. Há 3 semanas atrás, não sei se foi na França, houve um homem que disse que era mulher, mas fez um crime, foi posto na prisão das mulheres, e enquanto ele na prisão das mulheres, violou 2 mulheres. Mas agora eu estava a dizer que ele não pode ir para a prisão dos homens porque ele não é homem, então tem que ficar na prisão. Nós estamos a ver escândalos e a coisas acontecer no mundo que talvez há 60 anos, 70 anos, a gente nem falava. Antigamente talvez havia, mas pessoas faziam às escondidas. Hoje em dia está aberto. Irmãos, isto tem que chegar a um ponto que vai cair, vai quebrar. Deus não está com os olhos fechados e os ouvidos fechados a dizer, eu não estou a ouvir isto. A Bíblia diz que isto tem que acontecer e vai piorar. A gente pode fugir daqui para a Europa. Na Europa até está pior. Há pessoas do governo, pessoas em Canadá, pessoas em outros países que abertamente dizem que são funcionários do governo, mas e estão a viver essas vidas. O que é que acontece? Quando os líderes fazem isso está-se a infiltrar por o povo inteiro. Há crianças que estão nas escolas que não sabem se são homens, se são mulheres. E nós estamos numa situação difícil. Se a gente vê no versículo 10, o que é que diz? Vão-se trair uns aos outros, mutuamente se odiaram. A gente cantava aquela música, né? Há filho contra pai, há irmão contra irmão. Mas a luta vem e passa, não desamines não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Versículo 11. Será que neste tempo a gente não vê pessoas que estão a ser falsos profetas? No outro dia vi um homem aqui na África, num país, que tinha um cinto daqueles de boxe, não sei como é que chamam em português,
E ele disse que foi ao inferno e deu pancada a Satanás e que derrotou Satanás. Então, se ele fez isso, a gente já não ia ter mais problemas aqui no mundo. Porque Satanás, ele matou Satanás. E as pessoas vão atrás dessas pessoas, não é? Aqui na África houve um homem que disse: como Nabucodonosor comeu relva, nós também temos que comer relva, porque não vai haver comida que chegar no mundo, ou que chega, então temos que começar a aprender a comer relva, porque vamos precisar de fazer isso. Então o povo todo começou a comer a relva. E diziam: isto é tão bom, parece macaroni, parece bifes, parece não sei o quê. Já pensaram? Enganarão a muitos. Estas pessoas têm milhares de pessoas a seguir eles. Nunca no mundo, irmãos, antigamente a nossa fundação dos países, das nações, era Cristo, era Deus. Tudo que havia na Bíblia as pessoas obedeciam, mas hoje em dia está a ficar pior. Daniel, neste livro de Daniel 2, ele disse aos amigos dele: não nos vamos contaminar com as coisas deste mundo. Vamos por um tempo escolher comer coisas vegetais, beber água, e ele declarou um jejum. E nesse jejum ele buscou a face de Deus. Se a gente ver em Daniel 2, versículo 17 e 18, Nabucodonosor teve um sonho e ele sonhou uma coisa e não havia nenhum sábio, nenhum profeta, ninguém que conhecia Então Daniel foi para casa e fez saber aos amigos dele. Versículo 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que qual Daniel e os seus companheiros não aparecessem juntamente com o rosto dos sábios de Babilônia. Então, eles iam matar os sábios de Babilônia. Mas Daniel começou a buscar a Deus. E Deus mostrou a ele o sonho que ninguém conseguia saber. E Daniel, em vez de dizer ao rei: olha, mata todos estes que eles são pessoas que não creem no meu Deus. Não, ele, em vez de fazer isso, disse: não mates eles. E o que é que aconteceu? Deus deu sabedoria a Daniel e Nabucodonosor não conhecia o que é que Deus estava a dizer e Daniel veio e disse. E brevemente eu vou só explicar por causa do tempo. Os irmãos, if you can put that first picture on the slide. Então só para os irmãos verem aqui mais ou menos, e como eu disse, eu não... Então, o primeiro reino, não sei, o irmão Virgílio consegue ver aí? Mais ou menos, more or less. Mas pelo menos o homem, não é? Ok. Então, estão a ver aqui esta coisa vermelha? Conseguem ver? Então, o primeiro reino foi 612 anos antes, a 539 anos antes de Cristo. Foi a cabeça, que era o reino da Babilônia. E depois o peito foi entre 539 e 331 antes de Cristo, da Medo-Pérsia. E depois, a seguir disso, aqui esta parte das ancas e esta parte em baixo foi a Grécia. E depois disso, os pés, 168 antes de Cristo, 476 depois de Cristo, foi a Roma, que era as pernas de ferro. E depois de 476 depois de Cristo, até agora,
não tem havido nenhum reino que tem se unido tanto que tem tomado controle do mundo. Então, as pessoas que estudam, as pessoas que sabem, como o último aqui é os pés, e os pés têm 4 ou 10 dedos, 10 dedos, as pessoas estão a dizer que vai haver uma nação que vai se levantar, países, e eu quero dizer aos irmãos que neste momento o mundo, aquilo que a gente está a ver acontecer, é o mundo a alinhar-se àquilo que Deus já profetizou. Porque nada acontece sem Deus saber. Então, o mundo, países estão a batalhar um com o outro até chegar a um ponto que vão se alinhar e vão ter um acordo e vão dizer: isto é o que a gente crê. Então, as mudanças que a gente está a ver é preparação do anticristo, que é alguém que Satanás prepara para ter todos debaixo do seu controle. E a Bíblia diz que é o filho de perdição, que é uma pessoa que vai trazer, que não vai haver lei, que ninguém vai respeitar lei, que todos fazem o que querem. Não sei se os irmãos estão a ver isso. No mundo inteiro, as pessoas já não respeitam a propriedade dos outros. As pessoas roubam. Ontem, numa cidade, não lembro, um caminhão parou, teve um desastre e tinha cervejas. Quando o chofer olhou, já não tinha cervejas. As pessoas começaram a roubar, a tirar. Não pertence nada a eles. Já estão a pensar no prejuízo que o dono daquele caminhão tem agora. Não conseguiu levar onde o destino, mas agora vai-se com um caminhão vazio. No mundo inteiro as pessoas estão a roubar, a destruir, a tirar, não têm respeito, matam, desfolam, fazem tudo. Mas isto está a acontecer porque o anticristo quer trazer confusão, quer trazer para o mundo estar fora de controle e depois dizer: olha, eu tenho um plano, eu tenho uma solução. E ele vai criar um país, uma nação, vamos lá dizer, que quer controlar o mundo inteiro. Mas eu quero dizer isto, que o nosso Deus, Ele tem um plano para isso tudo. Ele sempre teve. E talvez se a gente vê o slide a seguir, Daniel 2:34. Daniel 2:34. Se puderes. Ou alguém pode ler. Não faz mal, alguém vai ler. Daniel 2:34. O que é que diz lá? Com esta confusão toda destes impérios que foram criados, Babilônia, Grécia, Roma, Deus disse que Ele vai criar. Estás vendo isto? Quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. É uma pedra subnatural. E sabem quem é essa pedra? Em 2 Coríntios 10, diz que aquela mesma rocha que estava no deserto, essa rocha era Jesus. E Ele vai vir, a qual feriu a estatuta nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Aquela estátua toda, aqueles reinos todos vão cair.
Irmãos, Satanás está a querer criar um império, um reino, e a Bíblia nos diz que ele é que está a gerir o mundo. Mas eu quero dizer que há um rei dos reis, um senhor dos senhores, que vai ser aquela rocha. Ele não está com os olhos fechados. Nós não devemos nos preocupar. Eu não sei o que é que vai acontecer ou como é que vai acontecer. Mas o slide a seguir, a gente vê o que é que vai acontecer. Aquela estátua, aqueles impérios que os homens têm criado, através do Espírito Santo, através do poder de Deus, a palavra do Senhor diz, aquela estátua vai ser atingida por aquela rocha. E eu gosto desta fotografia porque mostra esta rocha com fogo. E aquele fogo é o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, que vai fazer este reino vai cair. Porque Deus tem um plano. Ele quer salvar os que são os seus. E esta rocha, esta glória, este poder de Deus vai completamente destruir estas coisas que estão a ser criadas por Satanás. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus que nunca muda. É um Deus que quando Ele fala, Ele não mente. E nós nos temos que encorajar por causa disso. Em Mateus 21, versículo 43 e 44. Mateus 21, versículo 43 e 44. Mateus 21, versículo 43 e 44. Okay. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. Versículo a seguir, 44. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele que sobre quem ela cair será reduzido a pó. Irmãos, eu não sei se os irmãos estão a perceber. A palavra, o versículo antes diz que há um povo que foi introduzido a Deus e eles não mostraram frutos. E esse povo vai também ser atingido por esta rocha. E os irmãos sabem que nós, como crentes, temos que ver que, como crentes, nós vamos fazer parte dessa rocha. Irmãos, vão ouvir o que eu disse? Então eu quero encorajar o irmão e a irmã, vamos nos ajuntar a esta rocha, vamos nos levantar e fazer parte desta rocha. Não vamos fazer parte daqueles que vão ser destruídos. O Império Romano, Satanás quer reintroduzir o Império Romano. É por isso que estas coisas estão a acontecer. Muitas coisas estão a acontecer na Europa. Coisas que se a gente ler e pesquisar, vamos ver que Satanás, a África está mal no sentido de crime e coisas assim. Mas a Europa, as pessoas não estão a ir a igrejas. As pessoas já não querem ir mais. Os jornais estão a gabar-se, a dizer as pessoas já não creem em Deus. As pessoas querem voltar para os velhos caminhos. Eu acho que disse aos irmãos, até na igreja católica estão pessoas a voltar e a dizer eu quero ir ser batizado ou voltar a não ser batizado.
Então vão ter com o pastor ou o padre ou o que é, dizem, tira-me esse batismo que tu me destes. Não sei como é que ele faz, se ele agora põe o tanque vazio e depois as pessoas passam por o tanque e saem do outro lado não batizadas. Não sei o que é que eles vão fazer. Mas as pessoas estão a ir tanto contra Deus que dizem que já não querem ser batizados como crentes, querem denunciar a fé deles. E a gente vê pessoas a voltar ou a virar-se para o hinduísmo, para Maomé, porque as pessoas, o mundo está a ser preparado. Em Apocalipse 17, versículo 12 e 14. Eu estou quase a aterrar o meu avião. Apocalipse 17, versículo 12 e 14. Diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Seguir. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com Ele. Nós temos que fazer parte desta rocha para ter vitória. Os chamados, os eleitos e os fiéis. Irmãos, é isso a nossa motivação. Nós, os filhos de Deus, temos que ter esta motivação. Apocalipse 11. Para terminar-se. Um pastor pode dizer 3 vezes para terminar-se. Então é a primeira vez que eu estou a dizer para terminar. Não é? Então tenho mais 2 vezes. Apocalipse 11, versículo 15 a 18. Diz assim. Apocalipse 11, versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que estão sentados em seus tronos diante de Deus prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Oh, irmãos, se isto não nos encorajar, nada nos vai encorajar. Aquilo que Deus pôs no meu coração e o tema, talvez a gente vai mostrar ali, não sei se eles podem tirar, só para os irmãos meditar nesta palavra. Aquilo que o Senhor pôs no meu coração, Caleb, para a gente talvez ver e pensar neste sentido, o que é que diz ali? Aguarda-se mudanças. Daniel 2:21 diz o quê? Ele, quem é este Ele? Deus, muda as épocas e as estações. E depois diz, Ele remove reis,
Ele muda nações. Irmãos, vamos aguardar que vai haver mais mudanças. Jesus não está a dormir. Ele está alerta. Os irmãos, eu vou dizer aos irmãos que vão ver mais e mais neste ano separação entre a luz e a escuridão e as trevas. Nós temos que agarrar-nos ao Cordeiro Deus.